Nós estamos fazendo alguns estudos no domingo à noite a respeito do profeta Eliseu, né? E o profeta Eliseu, eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo com ele, né? Com aquele jeito dele de estar tão no meio das pessoas, né? E ele tá em lugares e comumente ele está junto com pessoas que ninguém queria estar. Se você pensar um pouco no ministério dele, é exatamente isso. É um ministério muito, mas muito diferente do profeta Elias. Parece que o Eliseu, ele quer a todo custo, né, naquele tempo, e ele vai viver muito, ele realmente ele vive muito. Ele quer mostrar para as pessoas que Deus, ele é um Deus presente, né? É diferente do profeta Elias. O profeta Elias, ele se destaca, meus irmãos, por mostrar um Deus, aquele Deus que aquele Deus que estava lá no Egito, sabe? E ele realmente estava lá no Egito, como ele está aqui agora, mas de um jeito que as pessoas pudessem olhar e ver, só o Senhor é Deus. Essa é a frase que fica lá no Monte Carmelo, né? Só o Senhor é Deus. Porque no tempo que Elias aparece, as pessoas já não sabiam mais se Deus era Deus ou se o Baal era Deus. Então o Elias, ele pega esse tempo, um tempo que as pessoas, elas estão tão habituadas com o mundo, que elas já não sabem mais como é que é Deus, né? Será que Deus, esse Deus que está lá no céu, ele existe mesmo? Veja, o mundanismo faz isso. O mundanismo, assim, as pessoas que são do mundo, ele não tem esse problema, sabe? Esse é um problema das pessoas que têm, assim, meus irmãos, que são nascidos na igreja, eles estão, de alguma forma, presentes na igreja, mas eles não sabem nada sobre Deus. Eles não têm experiência com Deus. Parece que eles podiam ir no culto do Baal e no culto de Deus e não tinha problema nenhum. Esse é o problema que o Elias enfrentou. Sabe aquele problema da meia-verdade, que é mais perigosa do que uma completa mentira? Então, desde que Jeroboão assumiu o trono, e os outros reis favoreceram isso, colocaram na cabeça das pessoas que Deus não é só ele que era Deus, que o Baal também era Deus, que tinha uma deusa chamada Azera. E as pessoas, no começo, ficam meio resistentes, sabe? Se assustam com a ideia, mas aí passa um ano, passa 100 anos, passa 200 anos, e a coisa que está errada, ela vira a certa. E a certa se transforma na errada. E quando Elias ele aparece, ele tem esse tipo de ambiente. Vocês lembram que no capítulo 18 ele faz uma pergunta lá no Monte Carmelo. Ele diz assim para as pessoas: olha, se Deus é Deus, vocês servem a Deus. Mas se Baal é Deus, então vocês podem servir o Baal. O que aconteceu? Ninguém falou nada. Não deram uma resposta. A ponto do Elias dizer, né? Não fica pisando com um pé em duas canoas. Vocês não podem fazer isso. Não tem jeito. Por que cochoais em dois pensamentos? Ou seja, a cabeça de vocês acha que pode adorar a Deus e os ídolos ao mesmo tempo? Não pode. Mas, meus irmãos, depois de 200 anos ali, com uma coisa errada, completamente errada, sendo ensinada insistentemente dentro dos templos, vira certo. É por isso que as igrejas, elas vão de mal a pior. Esses ensinos que o pastor Edilson tem dado, principalmente sobre Apocalipse, você se assusta, né? A pessoa fica lá, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Vai acontecer.
Pastor Edilson, ele é um exímio estudioso da Bíblia. Mas o que ele falou, aquele versículo que ele usou e disse, olha, quando Jesus Cristo voltar, será que ele vai encontrar fé? Porventura haverá fé sobre a terra? É uma pergunta. Quem faz essa pergunta? Jesus. Não é um pastor. O pastor só está repetindo a pergunta que Jesus ele faz. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Vai encontrar muita igreja. Mas a igreja que quer fazer o que elas querem fazer. Para agradar o ego, para agradar os homens e não para agradar a Deus. Aí a gente vem para um estudo e o pastor pode chegar e dizer assim, olha, eu quero falar sobre profecia. Que estudo chato. A pessoa cisma na mão. Vamos ler o texto tal. A pessoa não gosta de ler a Bíblia. Por quê? Porque não faz bem para o ego. Geralmente nos condena. Vai mostrar coisas que a gente não quer enxergar. Vai olhar para nós e dizer, olha, estamos errados aqui. Eu não quero estar errado. O que você quer então? Eu quero ir na igreja e me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Bom, às vezes a pessoa vai para um hotel fazenda, ele encontra isso, né? Eu, particularmente, eu nunca fui, né? Mas uma pessoa que vai, ai, que delícia, estou me sentindo bem. Tá bom, está pagando lá. É para se sentir bem mesmo. Mas a igreja não é exatamente um lugar para você se sentir bem. É um lugar para você estar mais perto de Deus. Aprender o que Deus quer te ensinar. Alertar você de coisas que Ele precisa lhe dizer a respeito do que vai acontecer com esse mundo, da sua vida espiritual, de como você deve agradá-lo. Mas isso não faz bem para as pessoas. Olha, o Elias, ele era uma persona não quista. Capítulo 17, versículo 1. Quando ele aparece do nada, absolutamente do nada. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pronto. Ele foi lá aonde o rei estava. Talvez ele foi lá no palácio onde o rei estava, o Acabe e a Jezabel. Talvez ele encontrou o rei no meio do caminho. Estava lá sozinho com seus guardas. Talvez o rei estava lá em alguma das suas vinhas. Ele foi lá e olhou para o rei e disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, não vai cair uma gota d'água nesses anos, senão segundo a minha palavra. E eu tenho uma outra coisa para te dizer, eu estou na presença de Deus. Se você olhar, é a frase que ele repete outras vezes. Você vai encontrar essa frase no capítulo 18. Você vai encontrar essa frase, o Deus perante cuja face eu estou. Então o Elias, ele entra sozinho na história. Ele só não sai sozinho porque Deus não deixa. Porque provavelmente ele sairia sozinho. Então há duas coisas, né, importantes de pensar do Elias. Primeiro, é o desejo que ele quer manifestar, o desejo que ele quer que as pessoas descubram, através dos milagres que ele faz, que Deus, somente Deus, é Deus. Ele quer que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus. Ele deixa isso claro lá no capítulo 18. Quando você olha no capítulo 18, no versículo 37, vá lá comigo, no capítulo 18, versículo 37, diz, Senhor, responde-me, responde-me. Por duas vezes ele fala, Senhor, responde-me, responde-me. Para quê? Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Eu quero que as pessoas conheçam que tu és Deus.
Eu quero que eles vejam o seu poder. Manifesta, Senhor, o seu poder, para que as pessoas vejam a sua glória. E aí, meus irmãos, ele taca fogo no altar, ele mata os profetas de Baal, vem a seca. Se alguns soldados tentam pegá-lo, ele manda descer fogo do céu e queima esses soldados, queima esse capitão, não somente uma vez, mas mais de uma vez. Ou seja, ele é um profeta que quer revelar a Deus, mas ele não é um profeta que está junto com as pessoas. Então a primeira coisa do ministério do Elias é mostrar, manifestar o poder de Deus, para dizer que só Deus é Deus, só o Senhor é Deus. A segunda coisa do ministério de Elias, né, é a solidão, sabe? Como eu falei, ele entra sozinho, ele sai sozinho praticamente, né? Parece de repente aí no capítulo 17, como a gente mesmo viu, e ele pensava, meus irmãos, no capítulo 19, no versículo 10, olha aqui, né? Ele fala para Deus, né? Lá no Monte Horebe, ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E olha o que ele diz aqui: e eu estou sozinho. Ele não está dizendo isso. É um sentimento que ele carregava dentro dele, que ele era só, solitário. Deus disse para ele: mas você não está sozinho. Tem 7.000 aí que não dobrou o joelho para Baal. Né? Mas esse pensamento que ele tinha, meus irmãos, ele quase que ele carrega para o caixão. E por que que ele não ficou totalmente sozinho? Por que que ele não acabou os dias dele sozinho? Porque Deus não permitiu. Se você olhar aqui ainda no capítulo 19, né, você vai ver no versículo 16, olha lá, né, que Deus deu uma ordem para ele: olha, você vai fazer o seguinte, né, Jeú, filho de Nissi, você vai ungir rei de Israel. E Eliseu, né, o filho de Cefate de Abel Bet-meola, você vai ungir profeta no teu lugar. Então, meus irmãos, ele não conseguiu fazer um discípulo. Foi Deus que deu um discípulo para ele. Olha que interessante. Ele passava no meio dos filhos dos profetas, ele não conversava. Do jeito que ele passava, ele ia embora, né? As pessoas tinham medo de conversar com Elias. Não é assim? Que ministério é esse aí? É aquele ministério, meus irmãos, que veio e foi embora, não tão rápido, mas ele se foi, né? Para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. Então ele pensava: eu estou sozinho. Não ficou sozinho. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, não deixou. Vocês sabem que antes de ir embora, quando ele já estava para subir, ele sabia que Deus ia levar ele. Quando ele saía de uma cidade para outra, ele falava: olha, eu vou para Jericó. Falava para o Eliseu: fica aqui, porque Deus está me levando lá para Jericó. Né? Ele queria ir sozinho. Ele tentou por 2, 3 vezes sozinho, né? Quando você vê aquele texto, ele não quer ninguém do lado dele, né? Ele está assim, meus irmãos, alienado, nesse sentido de estar acompanhado. Mas foi o ministério dele. Agora, veja bem, a diferença dele para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele começa a história dele abrindo lá as águas do Rio Jordão, e de repente os filhos dos profetas se aproximam dele e falam: nós vamos procurar o Elias. Ele diz: quer ir? Vai, mas não vai adiantar nada. Né? Não, mas a gente vai. Então vai. Né? E aí eles voltam: a gente não achou. Não falei que não adiantava. Né? Ele podia desanimar daqueles filhos de profetas. Mas não, meus irmãos, ele encontra primeiro a cidade, que é a cidade mais perto do Rio Jordão ali, onde ele estava, que era Jericó, e as pessoas chegam perto dele e falam: olha, a nossa água aqui é uma água amarga, nossa água não presta.
Veja, irmãos, ele vai para um lugar aonde a água não presta, que as pessoas estão cambaleando ali na fé. Os filhos dos profetas mais duvidam da palavra de Deus do que realmente creem na palavra de Deus. Mas ele está lá. Ele vai sair de lá, meus irmãos. Daqui a pouco você vê ele acompanhando. É claro, você pode falar assim: pastor, o senhor pulou aquela parte que tem aqueles rapazes que ele manda a ursa matar aqueles rapazes. Você não fique pensando que aqueles rapazes, né, era tudo inocente, não. Não. Olha, um grande estudioso da Bíblia, ele fez um comentário a respeito daqueles rapazes. Ele disse que era uma espécie de gangue, porque eles falam: sobe, careca, sobe, tipo assim. Eles estavam ameaçando matar o profeta Eliseu. Era uma gangue querendo matá-lo. E aí Deus não permitiu. Foi isso que aconteceu. Como nós temos hoje, né? Você vai em alguns lugares, tem uma gangue lá e tal. Então, tinha uma gangue lá. Esses rapazes, eles se ajuntavam para fazer maldades. Não há dúvida disso. Mas aí você encontra ele acompanhando o exército. O que um profeta está fazendo no meio dos soldados? Ele não tem arma, ele não sabe lutar. Não tem arma e nem sabe lutar. Então o que ele está fazendo lá? Meus irmãos, ele está ali para ajudar. Veja, a diferença do nosso profeta Eliseu com o profeta Elias. O Elias fazia as coisas sozinho, andava sozinho, teve lá o seu ministério. O Eliseu, talvez se você tivesse doente, se a tua casa tivesse um problema, ele estaria lá para te ajudar. Olha que interessante. Quando ele vai lá naquele exército, ele salva aqueles soldados. Eles só não morreram porque o profeta, ele realizou um milagre. Aí ele chega na cidade, meus irmãos, de Betel, e ele encontra quem? Aquela viúva, passando necessidade, com os filhos quase sendo vendidos para pagar a dívida do seu marido. Seu marido era um homem temente a Deus, servia a Deus, chegou a servir o profeta Eliseu também, mas morreu. Aí mais uma vez o profeta chega, estende a sua mão e vai lá e ajuda. Você vai ver que o pessoal está trabalhando perto do rio, escapa lá um martelo, um machado, cai lá dentro da água. E era emprestado. Ele faz flutuar o machado. Ou seja, a obra ia parar. Por que a obra não parou? A obra não parou porque tinha um servo de Deus pronto para ajudar. É isso, meus irmãos. Aí você vai ver ele, teve a sunamita. Pois é. Aquela casa, meus irmãos, precisava de uma criança para fazer umas arruaças lá. Ele orou e Deus concedeu uma bênção. Veja os milagres. O Naamã, sabe? O Naamã, ele nem sabe que o Eliseu existe, mas aquela menininha que o Naamã roubou na guerra, porque é um roubo. Você tomar uma criança numa guerra é um roubo. Ele tomou, a criancinha disse para ele: tem um profeta lá que pode te ajudar na sua lepra. Olha, irmãos, até uma criança de 7 anos podia olhar e dizer assim: o profeta Eliseu, ele pode te ajudar. Não é interessante isso? Ninguém falou isso de Elias. E o Elias parece que tinha um poder muito maior. Mas uma criança é capaz de olhar e dizer assim: aquele homem, ele pode te ajudar. A sunamita, quando viu ele, disse: é um santo homem de Deus. Ele só parou na casa dela, comeu pão, né? Mas ele estava pronto para ajudar. Então, veja que tipo de profeta nós estamos tratando. Por que ele fazia isso, pastor? Sim, aí sim, né? Olha como ele fazia os milagres dele. Ele pegava, por exemplo, nossa água está amarga. É? Então me arruma uma panela, me arruma um sal. Está todo mundo trabalhando. As pessoas tinham que trabalhar, tinham que fazer alguma coisa.
Ah, os soldados, ele fez com os soldados cavassem. É. Na casa da viúva, ele fez a viúva trabalhar. Você vai encher os potes e os seus meninos vão ter que trabalhar também, vai ter que buscar os potes lá. Ah, o Naamã. Naamã tem que entrar lá no Rio Jordão e se lavar 3 vezes. Vocês entendem o que ele está fazendo? Na verdade, ele queria que as pessoas descobrissem como Deus é maravilhoso por elas mesmas. Já pensou a viúva? Cada vez que ela baixava o pote, tinha azeite no pote dela. Então, meus irmãos, não foi o profeta que foi lá e fez um monte de coisa. Não. A cada virada tinha azeite. Então, ela podia não glorificar o profeta, mas glorificar quem? A Deus. Ela descobriu que Deus era um Deus presente. Que esse Deus é maravilhoso. Olha, está cuidando de mim. Puxa, né? Olha, estou descobrindo esse Deus. Esse Deus é o Deus do Egito, mas não porque colocou fogo em alguma coisa, mas porque ela confiou e viu que a mão de Deus estava operando milagrosamente. Olha o Naamã. Nós nem falamos do Naamã ainda. Mas nós vamos falar, não vamos chegar no estudo do Naamã. E ele está lá, se lava uma vez, se lava 2, naquele resmungueiro, sabe, aquela má vontade. É bem se assemelha aos crentes que resmungam, naquela má vontade de fazer as coisas para Deus. Mas mesmo resmungando e com má vontade, se fizer alguma coisa para Deus, acaba sendo abençoado. Olha que coisa, né? E não foi isso que aconteceu com o Naamã. A descoberta que ele fez de Deus, que Deus, né? Ele tentou pagar o profeta não quis receber, é claro que ele não vai receber. Meus irmãos, então, fica para nós essa lição, né? Assim, que a gente retomar os nossos estudos do profeta Eliseu, e é uma coisa que eu quero fazer junto com os irmãos, né? É aprender com Eliseu como Deus é maravilhoso quando nós resolvemos trabalhar. Para mim, aquela história da viúva é uma das mais espetaculares que existe. Por quê? Porque ela fala o que ela não tem, ela fala o que ela perdeu, né? Por exemplo, o meu marido morreu. É uma coisa triste, né? Quem que não vai ficar triste com uma coisa dessa, né? O meu marido servia a Deus e olha o que aconteceu com ele, ele morreu. Né? Isso é mais triste ainda, né? Saber que uma pessoa estava servindo a Deus e morre jovem desse jeito, né? O camarada vai lá pegar os meus filhos porque não tem dinheiro, meu marido estava cheio de dívida, né? E agora, olha só, tipo assim, será que vale a pena servir a Deus? Olha só, meus irmãos, esse é o conceito de muito cristão quando os problemas aparecem. Será que vale a pena? E com uma pergunta só, não vamos esquecer isso, porque essa foi a lição que nós pregamos. Com uma pergunta só, o Eliseu, ele despertou no coração daquela mulher de que ela tinha, sim, muita coisa. Quando ele pergunta para ela, o que é que você tem na sua casa? Até então, né, ela falou só coisa ruim, e ela abre a boca dela e fala, não tem nada. A mulher é dura na queda. Vamos lá, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 4. Né? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Já vem com essa notícia, né? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, né? E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para se tornarem escravos. Está vendo? Não tem uma notícia boa, nada, né? E Eliseu disse, o que eu posso fazer por você? Declara-me, o que você tem na tua casa? Ela disse,
tua serva não tem nada em casa. Olha, meus irmãos, não tem nada, né? Já começa assim, né? Parece nós aqui da Igreja Batista da Fé, muitas vezes. É. E isso me fez refletir muito. Essa mensagem foi muito preciosa para mim. É. Não tem nada. A gente fica olhando o que perdeu, os que se foram, e esquece dos que estão aqui. Dos que sempre trabalharam para essa igreja há muitos anos. Olha só. Mas ele fala, né, e ela responde, mas lá no finalzinho, no versículo 2, diz assim: se não, uma botija de azeite, né? Não, tem. Tipo assim, tem um negocinho aí, né? Tá. Mas aquilo que ela tinha esquecido, ela não falou que tinha ela não falou que tinha os filhos dela na casa, e ela também não falou que ela tinha Deus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Né? Mas para ela, ela não tinha nada. Olha, não vamos deixar isso acontecer primeiro na nossa casa, no nosso lar. Porque a lição que o Eliseu quer mostrar é isso, a presença real de Deus na nossa vida, especialmente em tempos difíceis, seja com enfermidade, seja com uma perca de um ente querido, né, que chega a falecer. Olha, a presença de Deus nessa hora. E aí ela fala, não, tem uma botija. E é essa botija que o Eliseu diz que ela vai usar, não é o Eliseu que vai usar, vamos relembrar isso, é a viúva, você vai usar, né? Você vai encher as vazias. E meus irmãos, com uma botija só, talvez ela encheu dezenas e dezenas de botijas, com aquilo que ela tinha na casa dela. Então, o milagre de Deus é nos usar. Estava brincando com o pastor Edilson em casa, sobre o grupo A Voz da Verdade, né? Tem umas músicas deles que é umas músicas muito malucas, né? Eu disse, olha, pastor, eles têm umas músicas meio doidas, mas tem um fundo de verdade assim, né? Muito grande, né? Se a pessoa parar para pensar, tipo, que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto num deserto, né? É umas coisas que rimam. Tipo assim, que Deus é esse que fez a nação de Israel ser criada num deserto, né? Mas a música em si, né, ele diz, sou o teu milagre, ele fala, né? De fato, irmãos, o grande milagre de Deus é nos salvar. Você quer um milagre melhor do que esse? Não foi isso que o Eliseu estava ensinando o tempo todo para as pessoas? Você pode, você pode descobrir Deus maravilhoso aí, bem pertinho de você, Ele está aí, né? Sou o teu milagre. Sabe o que a música fala, aquela música da Voz da Verdade? Usa-me, sou o teu milagre. Então, meus irmãos, é o Eliseu olhar para a menina, para a viúva, e diz, usa o que você tem. Tua casa tem bastante coisa que você pode usar, e quão grandes coisas pode acontecer quando nós usamos a nossa própria vida. E as coisas que Deus coloca em nossas mãos, a própria capacidade de cada um, é que nós somos como a viúva. Nós não temos nada, nós não somos nada. Olha, não deixe o diabo mentir para você. Não deixe.